Sem dúvida, todos nós já ouvimos expressões assim, né? No entanto, para pensar, muito melhor seria se tais coisas nem fossem ditas, né? Ou melhor ainda, se nem tivesse tais pensamentos desamáveis. Acontece o seguinte, pessoal, nós pertencemos a uma empresa que valoriza o que há de melhor nas pessoas. E isso fica muito perceptível na qualidade dos produtos, ou melhor, no empenho que Doterra faz para manter a qualidade dos produtos, né? E também num treinamento como esse, que certamente demanda, né, muito esforço da equipe da empresa. Nós lidamos com pessoas o tempo todo. Precisamos realmente nos livrar de pensamentos assim, que são tóxicos, não só para outra pessoa, né, mas para nós mesmos. Então, aprenda a gostar do que os outros fazem por focar nos seus pontos bons de cada pessoa e não nas suas falhas, né, nas suas faltas. A título de ilustração, não seja como aquela pessoa numa assistência, né, que ao ouvir um discurso, uma palestra, ele nota que ali o palestrante usa de certos maneirismos, como o né? E aí ele fica contando quantas vezes o orador, né, usou aquela palavra, né? Depois no final termina, você viu o maneirismo, né? Quantos né ele falou? Certamente teria sido mais proveitoso para essa pessoa se ela tivesse se concentrado nos argumentos apresentados, né? E reconhecido a sinceridade do palestrante, né? Que é título de exemplo do que seria isso. Outra coisa, emoções. Você sabia que os nossos genes pesquisam diariamente nossos pensamentos e sentimentos e se modulam de acordo com isso? Pois é. Olha então a importância, né, de se controlar as emoções. As emoções têm uma grande influência sobre as nossas ações. Podem motivar a pessoa de forma positiva ou negativa. Há um provérbio bíblico muito interessante que diz assim: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Presta atenção na profundidade, né, desse provérbio bíblico. Vou repetir. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Verdade. Agora, o ponto-chave para controlar as emoções é aprender a controlar os pensamentos. Porque se os pensamentos forem negativos, esses pensamentos te privam da energia que você necessita para agir, para tomar boas ações, né? Por isso, é importante mesmo termos um estilo de vida que nos livre de todas as toxinas. Porque eu vou te dizer uma coisa, tem muita gente, mas tem muita gente mesmo que perdeu a barreira hematoencefálica e daí as toxinas que ela que está ao seu dispor, né, diariamente, e também a putrefação dos seus intestinos, ocasionado aí por uma alimentação ruim, né, talvez, sobem para seus cérebros e com o cérebro intoxicado fica realmente difícil de ter pensamentos positivos. Você não concorda? Muito bem. Então, vamos aqui falar um pouco sobre o primeiro tópico, alimentação. Agora que nós já entendemos, né, a importância de realmente darmos atenção a isso, de termos um estilo de vida assim, então a alimentação saudável é o primeiro passo para a gente começar a ter um estilo de vida saudável. Dê ao seu corpo o que ele precisa e ele vai se fortalecer. E isso começa com uma ótima nutrição. Não é só uma questão de dar ao seu corpo o que ele precisa, mas é também não dar ao seu corpo o que ele não só não precisa, mas que o atrapalha. Porque tem alimentos que são neutros, né? Não interferem. É simplesmente, às vezes, uma questão de paladar. Mas tem aqueles alimentos que certamente irão atrapalhar o teu organismo. Exemplo, óleos vegetais. Então, óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de milho, né? Todos esses são óleos que devemos evitar. E por quê? Em primeiro lugar, são transgênicos, né? Então, uma transcrição gênica, o favorecimento de expressão de genes ruins é maior, né? O risco é maior. Além disso, eles sofrem uma hidrogenação parcial para que possam
ter a data de validade aumentada e aí aguentar, talvez, aí 6 meses ou mais na gôndola de um supermercado. Então, isso significa que você está cozinhando com uma gordura que é oxidada. Embora ali tenha ômega 6, mas é um ômega 6 ruim, oxidado, certo? Que certamente vai lhe causar danos. E os danos dos óleos vegetais, conforme um estudo antigo até, cita que os danos são cardiovasculares, né? Então causando arteriosclerose, aterosclerose, enfim. Diminua a cafeína, açúcar, derivados de leite e alimentos processados. Quer dizer que o café é ruim, Mário? Não, o café não é ruim por conta do ácido cafeico, que é muito interessante. Mas o detalhe são aquelas pessoas, né, que tomam uma garrafa de café por dia. Aí não é legal, aí não é interessante, né? Evite bebidas geladas junto às principais refeições. Aqui é o momento que eu falo dessa questão, né? Você gosta de tomar, de repente, um suco, né? um refrigerante geladinho, cheio de gelo, né? Durante o almoço, durante o jantar, fazer isso, né, com constância é muito prejudicial. Por quê? Porque você atrapalha a digestão, especialmente atrapalha a absorção dos nutrientes que você teria daquela alimentação, você perde mais da metade por conta do atrapalho na digestão. E a grande verdade é que nós hoje somos o que absorvemos, né? Conhecemos esse ditado, nós somos o que comemos, mas a verdade é que isso mudou. Nós somos o que absorvemos. Então, tem que haver realmente uma preocupação com a nossa digestibilidade. Nós temos óleos essenciais que são muito úteis para isso, nessa questão da absorção. Não só nisso, mas também para dar um sabor, um toque especial numa receita que você tenha. Então nós temos aí, você está vendo o óleo de alecrim, o hortelã-pimenta e a pimenta preta. Esses 3 óleos podem ser muito bem usados diariamente, tá? Diariamente na sua cozinha, no preparo dos alimentos. Então, olha uma dica aí, por exemplo, pega um palito de dente, você coloca ali, né, molha uma ponta no black pepper, né, na pimenta preta, e passa o palito no seu cuscuz, de preferência um cuscuz não transgênico, passa o palito no seu pão, então, dá um gostinho legal. O que tal usar o peppermint no seu chocolate? Dá um toque especial, né? Naturalmente a gente está pensando aqui num chocolate saudável, né? Com leites vegetais, inclusive, mas daqui a pouco, mais à frente, eu vou dar uma dica, uma receita de um chocolate usado com hortelã-pimenta. O alecrim pode ser adicionado no tempero da sua carne, vai muito bem com a carne suína, né? Então, esses 3 óleos dão um suporte digestivo. Detalhe na pimenta preta é que ela aumenta a absorção de nutrientes, especialmente aumenta o poder anti-inflamatório da cúrcuma ou do açafrão, que é muito usado, né, como tempero, o açafrão. Então, você juntando, para ter maior benefício do açafrão, você juntando, fazendo uso da pimenta preta nos seus preparos, também vai ter aí um aumento, talvez de 200% ou mais, no poder anti-inflamatório dessa especiaria, ok? Isso é bastante interessante. Uma dica também que vale muito a pena, pensando aí numa estratégia diária, já que nós dissemos ali no início, que nós somos afetados diariamente por toxinas, né, por bactérias, e eu tenho mais a acrescentar nisso, nós somos afetados diariamente por células cancerígenas, tá ok? Isso é muito verdade, provado em estudos. Diariamente nós somos afetados por células cancerígenas. E por que nem todo mundo tem câncer? Porque o teu sistema imunológico está lutando. Então, é muito inteligente você tomar ações antioxidantes, anti-inflamatórias, anticancerígenas também diariamente. E está aqui uma dica muito legal, que é você usar na sua água, acrescentar à sua água algumas gotas de óleo essencial. Naturalmente, na garrafinha em que você tem a sua água, se você vai usar óleo essencial, você tem que ter uma garrafa de vidro ou inox, né? Não use em garrafas de plástico. Também, muito interessante você pegar uma água com gás, e se for comprar uma água com gás, procure aquela que é gaseificada naturalmente, tá? Não é difícil de achar, gaseificada naturalmente. Você vai ter aí um refrigerante saudável, né? Acrescentando, por exemplo, tangerina, pode acrescentar limão siciliano, pode fazer uma mistura, né, de óleos, acrescentando toranja e cássia, ou laranja selvagem, limão Tahiti e toranja, certo? Então é muito interessante você tomar aí 1,5 litro, né, de água por dia ou mais, dependendo do seu peso.
Além disso, você pode também ter, muitas pessoas gostam de chá, outras não gostam, mas pensando num aporte digestivo, pensando num maior peristaltismo, né, do intestino, para pessoas que têm prisão de ventre, constipação, e que precisa de maior peristaltismo, né, no intestino, ou seja, movimentos peristálticos, né, para poder ter o intestino funcionando bem. Então, você ferver uma água, detalhe, não deixa a água realmente ferver, apenas esquente, né? Se você deixar a água borbulhar, você quebra ali algumas das moléculas interessantes, então deixe apenas a água esquentar, acrescente 1 a 2 gotas, por exemplo, de hortelã-pimenta, de gengibre ou de onguarde, e você vai ter um chá muito saudável. Muito bem, vamos falar de exercícios? Qual a importância, né, dos exercícios? Ainda mais para essa época, a gente percebe que muitas pessoas adotaram um estilo de vida mais sedentário por conta da pandemia, quando todo mundo, né, teve que ficar confinado em casa, especialmente logo no início, com as academias fechadas. Então, houve aí um atraso nessa questão de estilo de vida saudável, né, em detrimento dos exercícios físicos. Mas é muito importante saber que dentro de casa nós podemos estar nos mexendo, não tomando quase nada, né, do nosso tempo. Vou dar um exemplo aqui já de um treino muito bom a ser feito 3 vezes por semana e muito curto, que não lhe toma tempo nenhum, e ele traz um benefício gigantesco. É bom saber o seguinte: as nossas células, após a respiração celular, ela gera metabólitos, né? Que ela vai para fora. É como se fosse o xixi e cocô da célula, né? Assim como nós fazemos xixi e cocô, então tem isso na célula. E quem é que vai tirar quem é que vai fazer essa limpeza ao redor da célula para que você possa garantir que ela receba nutrientes, para que ela continue saudável, para que ela continue limpa? É exatamente as linfas, por meio do sistema linfático, certo? E quem é que ativa o sistema linfático? Agora olha o segredo, são os músculos. Então, se você se mexe, você está ativando o seu sistema linfático. Tem pessoas que costumam acordar pela manhã com alguma parte do corpo inchada. E isso são pessoas que geralmente acumulam toxinas, onde os órgãos que eliminam toxinas não estão funcionando muito bem, especialmente o sistema linfático, né, está obstruído. Às vezes essa pessoa é muito sedentária, não faz nenhuma atividade e aí sofre desse prejuízo. Então, uma dica: faça um treino HIIT. Por que eu defendo o treino HIIT? Porque em treinos em que você faça de longa duração, você acaba estressando muito o seu organismo, os seus músculos, certo? Seu sistema cardiovascular. Isso força a adrenal a produzir uma quantidade maior de cortisol para você aguentar o tranco, né? Para você encarar a batalha. E quando você força demais sua adrenal por um tempo, né, demasiado, e isso então gera nas pessoas uma insuficiência adrenal. Ela se cansa. Então é muito importante saber isso. Agora, a vantagem de você fazer um treino intervalado, que chamamos de treino HIIT, ou seja, você malha ali faz uma certa atividade, né, por 30 segundos, descansa 10 segundos e já faz de novo 30 segundos, ou você fazer uma caminhada, dá um tiro, né, de uns 10 segundos, e aí caminha por mais 1 minuto, dá outro tiro, talvez uns 30 segundos, e caminha por mais um pouco. É interessantíssimo fazer desse jeito, certo? Evite treinos também aeróbicos à noite, ou muito longos, exatamente porque se você fizer à noite, como eu disse, treinos muito longos, ou treinos de alta intensidade, né, um HIIT, né, por exemplo, fazer à noite não é interessante, porque vai liberar cortisol e pode ser que você tenha problemas para dormir, e um sono é imprescindível para um estilo de vida saudável. Falarei com vocês daqui a pouco sobre essa questão de sono. Às vezes a gente fala em exercício apenas pensando, né, na perca de peso. Na verdade, não, você entendeu aqui que é para a nossa saúde, mas pensando também numa perda de peso, há um plano aqui muito interessante, onde nós temos os poderosos Trim Shakes, que são muito completos, né, tem uma formulação muito interessante. Eu sei que se você gosta de ler composição dos produtos, você vai encontrar ali alguns que talvez lhe coloquem em dúvida, maltodextrina, por exemplo, mas eu quero lhe adiantar que foi colocado ali de uma forma muito bem pensada para aumentar o poder sacietógeno, né, desse produto, certo? Então, se pela manhã você toma um Trim Shake, na sequência você toma 3 a 5 gotas de Smart Sass, você tem aí um aporte de vitaminas, de minerais que o seu corpo precisa e não vai sentir vontade de comer mais nada. Mas o mais interessante de você usar o óleo essencial Smart Sass, pensando aí no manter um peso, né, saudável, é que ele te ajuda a manter a motivação na busca pelo bem-estar. Olha que interessante.
Quantas pessoas, ou talvez até você mesmo, né, que de repente teve o alvo de perder peso, mas parou na metade do caminho, ou parou logo quando começou. E às vezes não é nem porque você não viu o resultado, mas é porque simplesmente você não teve a motivação de continuar. Então, esse óleo Smart Cess te ajuda nisso, aumenta essa motivação. Isso, sem dúvida, é bem interessante. E você pode fazer, para perca de peso, pegar esse Trim Shake e usar 2 vezes ao dia, substituindo 2 refeições, ou manhã e almoço, ou manhã e jantar, né? E sempre tomando 3 a 5 gotas de Smart Cess na água, né, após ter tomado o seu Trim Shake. À noite, é muito interessante você fazer uso também, além do Smart Cess, do Zengest, 1 a 3 gotas de Zengest. Por que é interessante? Porque à noite é quando ocorre a reparação orgânica. É quando o sistema de eliminação de toxinas entra por meio do fígado, né, especialmente começa por ele, entra em ação, certo? E se você der ao seu corpo ingredientes que possam ajudar nessa reparação orgânica, então você sai ganhando. E tem pessoas que dormem até melhor por tomar ações antioxidantes à noite, certo? Então o Zengest, ele ajuda no processo digestivo. Uma coisa que também ajuda muito, não só para a perca de peso, tá? É importante ressaltar isso, que é o jejum intermitente. Não só na perca de peso, mas também para aumento de performance. Também serve também para pessoas que queiram aumentar massa muscular, né? Especialmente quando estão na fase de cutting, né? Tem a fase em que a pessoa ganha mais peso, né? Não comendo sujo, mas ganha mais peso, e a fase de cutting, que é quando ela começa a secar e manter a massa. O jejum intermitente é muito interessante. Você deve fazer no mínimo 12 horas, né? Interessante fazer de 12 ou 16 horas. Acontece o seguinte, olha que detalhe importante. Quando você faz um jejum intermitente de no mínimo 15 horas, a partir de 15 horas, começa a liberação de corpos cetônicos. Até 14 horas não começa não, depois de 15 horas começa a liberação de corpos cetônicos, que o cérebro usa muito. O cérebro, para que possamos ter raciocínio, né, juntado das palavras, enfim, memória, ele usa glicose. Mas saibam que ele usa muito mais, de uma forma muito mais eficiente e mais rápida, corpos cetônicos, tá? Então, isso te dá um poder de raciocínio muito grande e também te dá bastante energia, porque o nosso corpo, que queima a glicose, né, para nos dar energia, ela também pode usar de forma muito mais intensa corpos cetônicos, aumentando muito mais a tua resistência. Isso é muito interessante. Então, como é que você faz para ter corpos cetônicos? Você faz um jejum intermitente de no mínimo 15 horas para frente, e quando for quebrar o teu jejum, quebre com gorduras saudáveis. Está aqui uma receita, uma dica que eu te dou. Talvez muitos aqui conheçam, né, o café Bulletproof. É um café muito gostoso, eu gosto bastante. E é simples, é uma xícara de café, uma colher de sobremesa de manteiga ghee, né, eu gosto muito da manteiga ghee da Pura Vida, e uma colher de sopa de TCM, ou triglicérides de cadeia média, né, que vem do óleo de coco. Pronto, fica um café saboroso, um café que dá muita saciedade, certo? E que vai te ajudar na produção de corpos cetônicos aí de qualidade. Muito inteligente, ao fazer exercícios, você pensar numa preparação e numa recuperação rápida. Preparação rápida, o que seria isso? Simples, é você usar o Deep Blue. Por exemplo, se você vai malhar as pernas, você passa o óleo Deep Blue nas pernas. Para que isso? É para que você diminua ou retarde o aparecimento do ácido lático no músculo. Sabe quando você está fazendo um exercício e você não consegue terminar uma série porque o músculo queima e você cansa? Isso é produção de ácido lático. Então, o óleo Deep Blue retarda, né, o aparecimento do ácido lático. Olha que interessante. Isso te dá mais resistência. Outra coisa, para energia, para explosão, o corpo usa glicogênio, que vem de um carboidrato que você ingeriu, né, anteriormente. Talvez no dia anterior ele armazenou aquele glicogênio no músculo para que você pudesse usar quando precisar. O óleo Deep Blue torna esse uso do glicogênio muscular de forma mais eficiente. Então, há grandes vantagens. E uma recuperação rápida, você repete o Deep Blue no local onde o músculo foi exercitado e completa com a pomada Deep Blue. Então, isso intensifica, maximiza os efeitos. É realmente muito interessante. Ainda como pré-treino, mas também serve como pós-treino, o Brave. E aí você faz uma massagem no seu peito, né? Lembrando de colocar um óleo carreador, por exemplo, um óleo de coco fracionado. O objetivo do óleo é para que possa segurar o óleo ali
e garantir uma permeação na pele. Lembrando que o óleo de coco fracionado do terra é retirado dele a parte comedogênica do óleo de coco, que obstrui, né, os poros, e você acaba não tendo todos os benefícios do óleo essencial que você usou. Beleza? Aqui ainda dou uma dica de um pré-treino muito potente e saboroso, né? Agora falando aí, como eu disse que falaria depois, do Trin Shake de chocolate e hortelã. Então olha que legal. Você pega uma água de coco, uma xícara e meia de água de coco, ou pode ser um leite, né, de amêndoas, eu gosto muito do leite de coco, certo? Você coloca 2 medidas, isso mesmo, 2 medidas de Trin Shake de chocolate, uma gota de hortelã-pimenta, gelo a gosto, bate tudo e pronto. Você tem aí um pré-treino potente, saborosíssimo, né, que vai te dar a energia que precisa para fazer teu exercício. Vamos falar de sono? Qual a importância do sono no estilo de vida saudável? É tudo. Qual o melhor remédio natural que existe no mundo? É sono. É uma noite de sono reparadora, uma boa noite de sono, né? E hoje em dia, sono tem sido uma coisa que tem sido uma constante. Para muitas pessoas, a insônia ou um sono de qualidade, né? Tem sido realmente a falta de sono de qualidade tem sido muito comum para muitas pessoas. E a resposta está na sujidade do sono. É preciso fazer uma higiene do sono. Como é que isso funciona? É muito comum as pessoas dormirem com o celular na cabeceira ou até debaixo do travesseiro, de forma muito assassina. É verdade. Acontece que à noite nós precisamos da melatonina, que é produzida pela nossa glândula pineal. Acontece que a nossa pele é fotossensível. A pele sendo fotossensível, se ela percebe a presença de luz, qualquer que seja, né, de um LED, isso manda um comando para a pineal de que a melatonina não tem necessidade de ser produzida em grande quantidade, porque pode ser que o dia já esteja amanhecendo. É mais ou menos isso, né, falando aqui, explicando de forma simples, né, para se entender. Certo? Então, é muito importante, primeiro, que o seu quarto seja totalmente escuro. A ideia é que você possa colocar a mão aqui assim perto do seu rosto e não enxergar seus dedos. E depois, não deixe celular ligado dentro do quarto. Desligue. Mas se ele tiver que ficar ligado, coloque num cômodo à parte que você possa de repente ouvir. Então é importante fazer essa higiene do sono em primeiro lugar. E depois nós temos aí algumas ajudas. Então nós temos o lavanda ou serenity, né, para um sono tranquilo. Tem pessoas que só o lavanda já resolve muito. Tem pessoas que usando lavanda fica agitado. Talvez diminuir, usar só uma gota, né, já ajude. Mas às vezes nem isso. Então aí entra o serenity. O serenity contém o vetiver, que é muito aterrador, potencializando o efeito, né, da lavanda e outros que compõem esse blend. Então o serenity pode ser usado nesse caso, certo? Temos também a laranja selvagem e o vetiver juntos, massageados nas costas, massageados nos pés. Fazer um gargarejo de um guarde brave com líbano no difusor para pessoas que têm apneia do sono ou que roncam, isso vai ajudar muito. E aí, por falar no difusor, a importância dele, né, do uso dele, sendo ele um difusor de óleos essenciais de grau terapêutico, imagina você ter ali 6 horas, 12 horas, como é o caso, né, do difusor que sofreu essa atualização maravilhosa, você ter ali por esse momento todo, em pequenas escalas, moléculas que vão se adentrando por meio da sua pele, por meio do seu olfato e fazendo aí um trabalho muito lindo de reparação, seja do emocional, seja físico mesmo. Então, usem bastante o difusor. Hábitos saudáveis. Reduza o acúmulo tóxico. O que você pode fazer para reduzir, uma vez que já está bem conhecido que nós somos afetados por toxinas, por patógenos diariamente? Primeira coisa, você já viu, dê ao seu corpo o que ele precisa, né? E aumente a ingesta de água, no mínimo 8 copos. Na verdade, o ideal seria que você calculasse assim, 30 ml de água por quilo de peso corporal, certo? 30 ml de água por quilo de peso corporal. Essa seria, aí você, pelo seu peso, você descobre quanto de água você tem que tomar no dia. Lembrando nessa quantidade de água, coloque gotas de óleo essencial na sua água, na sua garrafinha, tá certo? Outra coisa, elimine produtos químicos de limpeza e cuidados pessoais. Hoje, nossas crianças, né, e nós adultos, somos afetados diariamente. Escovamos os dentes 3 ou 4 ou 5 vezes ao dia, na verdade?
Então, imagina usar um creme dental que contenha flúor, que contenha derivados de petróleo, né? Química, metais pesados, como é o caso de shampoos, muito encontrado em shampoos, metais pesados, metais tóxicos, né? Porque às vezes tem metais leves também. Então, a doTERRA ela fornece produtos exatamente para te ajudar nessa questão, para dar ao seu corpo o que ele precisa para manter você em constante reparo, para manter você em alta performance sempre. Então, o creme dental OnGuard é um creme eletrolatos e que ainda tem a capacidade de branquear naturalmente os seus dentes, deixando branquinhos. Os Salon Essentials, né, que o shampoo e o condicionador, são produtos de qualidade profissional para os cabelos, é infundido com óleos essenciais. As mulheres, ao tomar banho, ao sair do banho, têm o costume de se hidratar, né? E acham que estão fazendo ali algo bom para a pele, deixando a pele macia, né? Deixando a pele bonita. Mas qual é o creme que ela está usando? Não adianta se é aquele mais caro, né, importado. O fato é que ele está carregado de produtos químicos que a sua pele vai absorver. Tudo que você coloca na pele vai ser absorvido, vai para a tua corrente sanguínea. Não se engane, certo? A pele, assim como ela é um mecanismo, faz parte do sistema de eliminação de toxinas, ela também absorve, exatamente porque se ela elimina, é óbvio que entra. Faz sentido? Então, tudo que você coloca na pele vai ser absorvido, vai para a tua corrente sanguínea. Então, cuidado com o que você usa. Está aqui uma solução maravilhosa, porque essa loção para mãos e corpo é uma fórmula leve, não oleosa, contém óleo de jojoba, óleo de semente de macadâmia, manteiga de murumuru, de cacau e extratos botânicos nutritivos. E é sem perfume. Isso te permite, então, fazer blends, né, de acordo com a tua necessidade, onde você pode colocar um Purify para purificar a pele, sim, Purify, onde você pode colocar um olíbano, um ylang-ylang, um citrus bliss, só lembrando, né, que no caso de óleos cítricos, junto com com essa loção, você tem que esperar 12 horas, né, para poder sair ao sol. Mas se usar à noite, né, tá tranquilo. Por que usar tantos desinfetantes? Basta um só concentrado para você diluir na água e faça uso de limão siciliano, que é um ótimo purificante. Faça uso de OnGuard também, todos com propriedades aí adstringentes, né, todos com propriedades desinfetantes, ok? Muito bem. Crie, portanto, o hábito de usar soluções naturais como sua primeira linha de defesa. Precisou? Pense no que você tem em casa. Procure ali, dentro do kit de soluções naturais, qual vai melhor te ajudar. Tá certo? Crie esse hábito. Recorra primeiro a essa situação. Isso é uma questão de criar hábito mesmo, né? É uma questão de você ter o costume de sempre recorrer a um óleo essencial, a um produto natural para te ajudar sempre que precisar. Então, eu agradeço demais pela tua atenção.